Você, gestante, conhece dos benefícios da atividade física para sua gestação? A natação é uma excelente forma de exercício para a gestante. Pode ajudar a melhorar a resistência, a coordenação e o equilíbrio. Além disso, os exercícios aquáticos ajudam a suportar o peso extra da gravidez, reduzem o risco de lesões e ajudam a prevenir o inchaço nas pernas e nos pés. A natação também pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade, aumentar o bem-estar e a melhora até do sono. A gente tem um aumento da flutuabilidade da grávida dentro da piscina, que isso alivia o estresse. A natação é uma ótima maneira de se manter saudável durante a gravidez. E qual é o tema de hoje, Pri? Atividade física para gestantes. E nossa convidada especial de hoje é formada em Educação Física pela Universidade de São Paulo, tem curso técnico de natação pela USP, membro da ABPNI, Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, autora do livro Natação para Gestantes, coordenadora técnica de atividades aquáticas, credenciada pela AEA-USA. Ministra cursos tanto no Brasil quanto fora, cursos como Fitness Brasil, ENAF, Riboc e vários estados, além de Portugal e Argentina, e credenciada como doula. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, a natação criativa, Cláudia Melling. Obrigada, meninas. Muito bem-vinda. feliz com esse convite e passar aí um pouquinho de informação para quem precisa, né? Sim, Com certeza. maravilhoso. Vamos começar perguntando, Cláudia, quais são os benefícios da natação, né, da atividade física para a gestante, para o feto, e se a gente pode perguntar para você também se existe, assim, gestantes especiais que precisam de atenção especial para fazer atividade física. A atividade física em si já é muito importante para qualquer gestante. A gente tem que colocar elas para fazerem movimentos e dentro da água isso facilita muito, porque fora da água fica difícil caminhar, fica difícil correr, fica difícil fazer musculação, porque cada vez mais vai ficando mais pesada, né? E a tendência é elas pararem de fazer atividade física porque fica desconfortável. Na água não tem isso. Na água ela consegue correr, ela consegue fazer exercício, ela consegue fazer abdominais, ela sente que é capaz de fazer outras coisas que fora d'água fica difícil. Então, os benefícios são inúmeros. A gente pode falar em melhoria cardiorrespiratória, em melhoria de resistência muscular localizada. Então, a gente fortalece o abdômen, a gente fortalece as costas, porque a postura dela está totalmente desregulada, né, na gravidez. A gente fortalece períneo, que é importante para sustentar esse peso do bebê. Também tem o lado de autoestima, porque eu consigo fazer coisas, Sim. Eu estou me sentindo viva. Tem o lado da sociabilização, que ela cruza com outras pessoas ali, tanto na aula de natação como na aula de hidro. Com outras grávidas, Outras né? grávidas, e às vezes assim, a gente não necessariamente tem um grupo só de gestante numa academia. Tem essa gestante, mais duas gestantes, cada uma num trimestre diferente, cada uma com sensações e dúvidas diferentes. E aí cruza com as senhorinhas de hidroginástica que fazem aula naquele horário. E aí tem uma troca, sabe? É importante, porque ela tem troca com essas senhoras, e essas senhoras vêm, nossa, na minha época não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, agora pode. Então, acho que essa sociabilização é bom para todo mundo, não só para as senhoras, como para elas. E ter um grupo só de gestante é um pouco mais difícil. Eu antes tinha grupos específicos só com grávidas, mas o dia a dia impede isso, porque você trabalha num lugar, você trabalha no outro, eu trabalho no outro, e não dá para condensar e deixar essas gestantes todas em horários. Então, a gente abriu, a gente orienta os profissionais que vão trabalhar com elas, porque tem algumas coisas que precisam ser diferentes. E todas esses benefícios que eu falei, além de diminuir edema, porque entrar na água dá faz um retorno venoso, diminui muito edema de tornozelo, edema de mão. Então, elas têm todas essa conforto, porque na gravidez a gente não tem que pensar em condicionamento físico. Sim. A gente vai pensar em conforto gestacional. Né? Porque o condicionamento físico você vai aumentando a carga para essa pessoa melhorar. Na gestante você começa mais ou menos, aumenta um pouquinho e diminui depois. É assim que a gente tem que trabalhar com elas. Eu posso dizer que seria uma proteção até para a grávida.
No sentido de que você tem que saber que no primeiro trimestre Não ela pode ter não vai muito estar esforço, trabalhando. né? Ela está ali até a 12ª semana, não é interessante que comece a fazer uma atividade física. Se você já fazia anteriormente, beleza, continua fazendo, mas de uma forma mais Menos devagar. intensa. Aí da 13ª semana em diante, você pode apertar o pé. Então, você manda ela fazer um pouquinho mais rápido, trabalha um pouquinho mais o cardiorrespiratório, porque ela está com muita pressão aqui por conta do volume que está aumentando, ela respira mais devagar. Então, assim, vamos trabalhar um pouquinho do cardio e vamos trabalhar muito resistência muscular localizada. E aí, no 3º trimestre, você tira o pé do freio, entendeu? Aí você começa bem, põe o pé no freio, você vai fazendo mais devagar, porque ela não responde, ela fica desanimada, por causa fica do peso cansada. também, cansada. a fadiga. Inclusive, por conta disso que a gente tem que... É ideal que se misture a natação com a hidroginástica. Porque se ela ficar só fazendo natação, chega uma hora que ela vai falando, tô cansada. Então, mesclar exercícios da natação com exercícios da hidroginástica, vai fazer um trabalho completo, muito bom. E que vai afetar o feto também, que você me perguntou, né? Porque, assim, existem trabalhos de mães que fizeram atividade física durante toda a gestação e mães sedentárias. E descobriu-se que esses bebês, além de terem uma capacidade maior respiratória, também tinham uma frequência cardíaca melhor. Então, assim, isso influencia na mãe. Pesquisas feitas com animais, porque não se pode fazer pesquisa com os bebês, as ovelhas são os animais mais semelhantes às mulheres, falando de gestação. Elas têm mesmo tempo gestacional, todo um trabalho muito parecido. E eles perceberam que as ovelhas que fizeram alguma atividade, os bebês nasciam com os corações um pouquinho maior, com as fibras cardíacas mais fortes, ou seja, esses bebês tinham os corações mais fortes que os outros. Então, essa resposta dessas pesquisas, para a gente, como pessoa, como profissional, faz a maior diferença. Com certeza. E, Cláudia, aproveitando esse gancho que você comentou sobre a forma como você conduz as aulas, o que deve ter numa aula de educação aquática para uma grávida? A partir desses 3 meses, gostaria de entender melhor o que os profissionais de educação física precisam considerar nesse conteúdo, nesse programa de treinamento. E, além disso, também, quando que uma gestante precisa procurar ou deve procurar um exercício complementar e a hidroginástica ou a natação. É importante a gente lembrar que se você já está fazendo atividade física e você engravida, você continua fazendo atividade física normal. Sempre. Só vamos ter que diminuir um pouco o ritmo nesse começo para você não ter um sangramento, para você não ter nenhum tipo de intercorrência. Mas se você não faz nada, você é uma sedentária total. E aí o médico vai falar para você, você está grávida, espera 12 semanas e vai fazer exercício. Opa. E agora? Né? Então, assim, procurar primeiro um local que você confie, profissionais que você tenha certeza que sabem o que estão fazendo, conversar com esses profissionais. E a primeira coisa mais importante para nós profissionais é ter uma liberação médica. Claro. Se eu não tiver uma liberação do médico dizendo que estou liberando a gestante tal, ela está com tantas semanas gestacionais, se não tiver isso lá no atestado, é mais complicado. Então, é importante que esteja liberado para fazer a partir de... Sei lá, Sim. Você está com 14, 15, 20 semanas, mas isso está na minha autorização. Por aí você sabe se o profissional é bom ou não, tá? Sim, com certeza. É a dica. Com certeza. Excelente dica. E é importante saber que, assim, essa atividade física que a gente vai desenvolver com ela e ser muito honesto, né? Eu não posso falar, você vai ter parto normal, faz atividade comigo que seu bebê vai nascer super forte. Não. Seja honesto, fala, olha, o meu objetivo com você é te dar conforto durante essa gestação, é diminuir seus edemas, é melhorar a sua capacidade respiratória, para que você não se canse para subir uma escada, é melhorar a sua força para que você não tenha dor nas costas, para que você consiga fazer tudo de uma forma mais confortável. Não inventa moda. Sim. Seja honesto, né? E é importante que nesse trabalho a gente desenvolva, seja fora d'água, seja dentro d'água, a gente desenvolva isso. Alongamentos,
exercícios de resistência muscular localizada. Aí a gente trabalha braços, a gente trabalha peitoral, a gente trabalha dorsal, a gente trabalha abdômen, a gente trabalha lombar. Trabalha praticamente todos os Perna, membros, né? principalmente a parte interna da perna, para sustentar o períneo, porque se esse períneo estiver fraco, ela vai ter desconforto, o aumento do volume uterino, né? Então a gente... Muito alongamento, né? Muito alongamento e muito fortalecimento. Na realidade, existem alguns grupos que a gente tem que pensar assim. Ela tem um peito enorme e está crescendo mais por causa do leite. Então, a tendência dela é fazer um movimento para frente, ficar cifótica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alongar o peitoral, fortalecer o dorsal. Ela está com... Para manter a postura. Exatamente, para ela não ter dor. Claro. Eu tenho um volume uterino super aumentado. Minha barriga já está fazendo musculação 24 horas por dia, porque está carregando aqui 2 quilos, 3 quilos, sabe lá quanto esse bebê tem, né? Então, ela já tem força aqui no abdômen. Eu preciso alongar a lombar. Sim. Porque é aqui que o bicho está pegando, porque está vindo tudo para frente e atrás é que está sendo comprometido. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco nessas compensações, o que eu fortaleço, o que eu alongo, para dar esse conforto para ela. E aí ela tem uma gestação com uma qualidade de vida muito melhor. Né? Muito melhor. E quando eu falei para vocês que o profissional tem que ir em busca de algumas coisas, existe um colégio que chama Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Ele é o responsável por determinar normas de conduta para o trabalho de atividade física com gestante. Então, assim, faz muito tempo que eles não modificam nada, porque acho que eles chegaram num patamar razoavelmente confortável. Há um tempo atrás eles mudaram frequência cardíaca e eles colocaram que a frequência cardíaca não podia ultrapassar 120 batimentos. Era, antigamente. Aí eles foram vendo que as pessoas vão mudando, tem muito pouca gente sedentária, a mulherada está fazendo... Então, vamos aumentar. Frequência cardíaca no máximo 140 ou... Eles colocaram esse O, que eu achei o máximo, o Percept Test. O que é o Percept Test? O professor olhar para a aluna e falar, você está cansada, né? Ou perguntar, e aí, como é que você está? Ela responde assim para você, tô ótima. Ou seja, já passou do limite, entendeu? Vamos abaixar a bola dela. Então, esse Percept Test ajuda muito quem não tem um relógio para ficar medindo frequência cardíaca, porque às vezes na água é mais difícil, né? Claro. Então, essa é uma das regras deles. Outra regra interessante é sempre visar não condicionamento físico e sim conforto, né? Outra regra muito importante que eles falam é com relação a qualquer tipo de prescrição. Ela tem que ter essa prescrição, sem ela você não faz. Não fazer movimentos bruscos na água, mudanças de direção, porque ela está com o equilíbrio alterado, aí na água ela pode ficar tonta, e aí ela pode... Desmaiar. Exatamente. Claro. Então, assim, movimentos bruscos não, saltos não. Então, assim, eles têm algumas regrinhas e esse profissional tem que ir atrás. Gente, o Google tá aí, né? É só colocar no Google que vai ver lá regras básicas segundo o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Ou E segui-las. consultar a nossa especialista aqui, né? O nosso especialista Renato, que vocês têm muitos materiais que podem auxiliar e outra, né? Como vocês já têm esse background aí bem grande de muitos anos, né? Eu acho que vale essa troca, porque essa troca, eu acho que ela é o que mais nos ajuda hoje em dia, não é? E a pesquisa, né? Então, tem o livro aqui da Cláudia, que ela escreveu sobre gestação. Sim. Tem a Organização Mundial da Saúde, que ela fala que tem que ter 150 minutos semanais de atividades. Benefícios para a gestante, a gente pode falar que tem redução do risco de eclâmpsia e pré-eclâmpsia, da hipertensão gestacional, que aumenta a hipertensão, diabetes gestacional e complicações do parto, né? Até depressões, né? Algumas grávidas têm esse quadro de depressão pós-parto. E eu queria saber um pouco da Cláudia, quando a gestante deve procurar uma doula? A doula é uma mulher que existe há milênios, né? A parteira, que não era a parteira, era uma doula. É aquela tia que fica ali do lado, né? Então, assim, a doula virou moda. Eu acho ela muito legal. Eu sou doula, né? Mas o que eu acho importante é a orientação que essa doula vai dar é para o casal, não é só para a gestante. Então, a gente vai sentar... Vou conversar com vocês dois, vou saber o que vocês querem, o que vocês não querem. E a gente faz o que a gente chama de plano de parto. E ali está descrito tudo, né?
se você quer anestesia, se você quer o marido do seu lado, se você não quer o marido do lado, você quer ele lá atrás e você vai deixar a doula do seu lado. Tudo é no plano de parto. E eu fico com ele na mão e vou para o hospital junto e fica comigo. Para qualquer intercorrência, a gente está com esse plano de parto na mão. E a doula, ela ajuda no lado físico, com exercícios, com massagem, com alongamento, mas no lado emocional também. Então, eu dou suporte, eu te trago livros para você ver, vamos ver um filme XPTO. Assim, é um acompanhamento, é aquela amiga, ou aquela mãe, ou aquela pessoa que você não tem e que você tá ali para poder contar nesse momento. E a gente faz tudo é combinado. Eu quero 4 sessões, só vai vir 4 vezes, ou quero você uma vez por mês. A partir de quando? 12 semanas, ou quando você achar que precisa. Eu preciso de um suporte agora, descobri que estou grávida, porque a gravidez tem 3 trimestres. O primeiro a gente chama de estresse total. Estou grávida, ansiedade total. Então, assim, estou grávida, não estou grávida, vou saber São ser os mãe. medos, aí você tem aquela sensação as sensações dos enjoos. Será que é? Será que não é? Esse é o primeiro. O segundo Exato. trimestre a gente chama de bons momentos. Passa o enjoo, a barriga começa a crescer. Eu não tô mais com barriga de gordinha, eu tô com barriga de grávida. Todo mundo olha para mim e fala, nossa, você tá grávida. Você tá... Então, aí você já fica mais feliz porque tudo começa a melhorar. E você se anima também para fazer atividade. Por isso que é indicado o segundo trimestre em diante começar a fazer uma atividade. E o último é da expectativa. Será que é normal? Será que é cesárea? Será que eu vou ter leite? Será que eu vou saber dar de mamar? Será que eu vou ter um contato legal com meu marido? Sabe, é tudo confuso. Então, esses 3 trimestres, a doula fica ali de olho para ver o que ela precisa para te atender bem, entendeu? Interessante você falar isso, Cláudia, desculpa te cortar, mas é porque me veio muito forte. Para mim, doula era só no momento lá do parto. Eu não sabia que a doula ela acompanhava desde o início da gestação. O momento que a gente menos fica é na hora do parto. Se for em casa, se você escolher ter um bebê em casa, a gente vai estar junto, mas quem vai fazer o parto é a parteira, a médica obstetra. E se for na água, na sua casa também, vai ter um médico especializado para isso. Mas a gente não faz parto. A gente nem mede nem pressão. Sim. A gente fica ali do lado, te dando força. Sim. Então, assim, eu te ensino a respirar e você começa a ter as dores próximas. Eu falo, tem certeza que você quer ir agora para o chuveiro? Porque a gente leva para o chuveiro para sentar na bola e ficar no chuveiro, em casa ou no hospital, no finalzinho, porque vai acelerar as contrações. Então, assim, quer ir agora? Ou dá para aguentar mais? Então, assim, essa dinâmica. Eu trago de você, é você que me responde. Então, eu não falo nada, eu não sugiro nada. Eu falo... talvez vai melhorar. Quer tentar? Aí você fala, ainda não, quero esperar mais. Tá bom, então vamos tentar. Eu te respeito. Então, a doula, o local que ela menos fica é dentro da sala de parto. A gente só vai se o marido não for. Interessante. Entendeu? Isso. Porque aí você fica ali do lado. Porque a gente já teve maridos ali que, eu vou. Chega na hora, apaga e dá maior trabalho. Porque assim, a sala fica toda em reboliço para acudir a pessoa que está ali. Que desmaia, né? Esquece da grávida. E a grávida fica ansiosa, porque o marido desabou, né? E, então, assim, a gente prefere, você vai sentar, você vai ficar de boa, você tem certeza? Fica sentado, para não correr o risco de desmaiar. Não precisa lá olhar o campo, fora do campo, o que está acontecendo, você fica do lado de cá. Então, assim, o local que a gente menos entra é na sala de parto. Mas o antes e o depois, a gente é bem importante. E a doula também pode orientar a grávida no processo, falar, olha, procura um médico para você ter uma orientação para começar a fazer atividade física. Sim, na realidade a gente entra e apoio a a outra equipe. Se precisar uma psicóloga, a gente coloca na reta. Se precisar... E assim, o médico que vai liberar é o obstetra dela. Porque assim, tem médico que fala, não, vai fazer hidroginástica que não tem problema. Porque eles, às vezes, não têm conhecimento do que é uma aula de hidroginástica. A intensidade. Que é uma aula forte. Com certeza. Né? E a grande preocupação da doula é
é o marido também, sabe? A gente tem uma preocupação porque ele fica isolado, não sabe nada do que está acontecendo. Ela fala que está com uma dor, ele não sabe que dor que é essa, se é dor de parto. Ela tem que saber qual é a dor de parto realmente, onde dói. Dói na barriga? Não, dói nas costas. Sim. Então, assim, preparar esse marido, porque ele fica numa situação de mero espectador. E é difícil, assim, ali no relacionamento, a gente não se envolve, Sim. sabe? A pergunta vem de lá para cá e não daqui para lá. Sim, com Sensacional. certeza. Excelente. Ô, Cláudia, eu queria saber de você se tem alguma contraindicação. Então, contraindicação de fazer atividade física ou alguns sinais que a grávida tem que começar a prestar atenção, algum sangramento, dor a urinar. O que você indicaria aí? Olha, primeiro assim, a hipertensão, a gente tem grávidas especiais que a gente tem que tomar, elas não é que elas não podem fazer, a gente tem que ficar de olho, né? Que são as hipertensas, as cardíacas, as diabéticas, as que têm excesso de peso, as que têm muito pouco peso, a gente tem que ficar ali de olho, não que ela não vai deixar de fazer, mas elas têm que ser observadas de uma forma mais delicada. Adolescentes, né? E as meninas de 16, 17 anos, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado. Aquelas que têm algum tipo de sangramento antes, assim, no começo da gravidez. Tive um sangramento. Já parou? O médico já liberou? Tem certeza? Então, aí a gente começa a fazer. E, assim, a gente tem que estar muito atento, porque às vezes a gestante dão algumas dicas que se você não tiver ali lendo e sabendo passa batido. Ela chega para você e fala, olha, eu fui agora trocar o meu maiô lá no vestiário e a minha calcinha estava cheirando cloro, cândida. Você fala assim, tá bom, então hoje você não vai entrar na piscina e a gente vai ligar para o seu médico agora. Porque é líquido amniótico que pode estar saindo. E não necessariamente ela vai ter o bebê naquele momento. Ela pode ela perder. Pode perdendo... Tem algumas que precisam ser internadas para repor líquido e fica tudo bem. Mas assim, esses pequenos cuidados a gente tem que ter porque você não sabe o processo. E a gente tem que ensinar, que umas coisas que eu sempre falo para os professores. Ensine autodefesa para sua grávida ou para qualquer aluno seu. Eu tô com dor em tal lugar. Tem que falar. Sim, exatamente. Porque senão vai para a aula, vai fazer atividade e ponto. E aí? Se acha a superwoman, né? E vai que vai. Não, eu aguento, é só mais uma dorzinha. Não, tem que ficar atento aos então, sinais, assim, né? principalmente nós mulheres, né? A gente está acostumada a passar por processos mais doloridos, né? Seja uma menstruação, seja qualquer coisa assim, a gente é mais forte. Então, precisa ensinar essa autodefesa para ajudar o teu trabalho, né? Claro, porque senão... para você ser eficiente mesmo na função. Exatamente. Sensacional. Com certeza. E aproveitando tudo isso que você disse, que foi para mim uma aula, eu não sou mãe, mas eu acompanhei a gestação das minhas irmãs, né? Minha irmã mais nova, quando teve a minha sobrinha, ela teve acompanhamento de uma doula, mas ela teve acompanhamento mais no final. Por isso que para mim a doula era mais pro final, assim, só lá no momento do que todo o acompanhamento. Então, ó, pessoal, você que tá aí pensando em engravidar ou que já tá grávida, consulta uma doula que vai te ajudar muito no processo. E para a gente finalizar, Cláudia, a gente sempre pede para o nosso convidado compartilhar uma mensagem, né? De tudo isso que a gente falou, principalmente para essas mamães e para os papais que estão chegando aí, mais relacionado à atividade física, natação. Manda aí pra gente que eu tenho certeza que está todo mundo ali ansioso para essa informação aí. Olha, a mensagem é fazer com amor. Eu até vou pedir para o Renato colocar uma foto aqui, que é uma foto do local onde eu trabalhava, que a gente tem lá em cima as grávidas com os maridos. Em seguida, todas essas grávidas com seus bebês no colo fazendo aula de natação. Ai, que lindo. E em seguida, um ano e meio depois, todos esses bebês fazendo aula comigo, sozinhos, sem os pais. Então, assim, você tem que plantar nessa sua grávida o seu trabalho, né? A confiança no que você faz, a credibilidade do que você está passando. Então, se você tiver uma grávida bem atendida, você vai ter esse processo aqui. E essa grávida, tem uma outra foto, aí são os maridos, a grávida fazendo exercício. Então, você tem que ter muita confiança, ela tem que ter confiança no que está fazendo, pode passar mais. Aqui são os bebês, porque você está mexendo, às vezes, com uma gemelar. Isso também a gente falou de grávida especial, as que têm gêmeos, trigêmeos. Então, a gente tem que ter todo um cuidado para fazer
criar essa confiança. E assim, o meu processo de trabalho com grávidas são quase 30 anos. E eu comecei no susto, do nada. Eu peguei alunas que começaram a engravidar ali na minha aula, parecia que estava pegando ali na piscina o negócio, né? Porque foi todo mundo engravidando ao mesmo tempo. Aí eu falei, o que eu faço agora? Aí, assim, fui estudar, fui falar com médicas, com pediatras, com ginecologistas, pode ir passando. E aí a gente vai construindo isso. Aí eu até resolvi escrever o livro para ajudar os profissionais nesse momento, porque a aula de bebê, esse bebê aqui, ele reconhece o espaço onde a mãe fez a aula de hidro, ele aceita essa piscina de uma forma mais fácil, porque ele conhece a minha voz, ele conhece o espaço, tudo porque ele estava na barriga da mãe. Então, a gente tem que pensar que tudo que é passado, pode passar, tudo que é Durante passado para a gestante, vem para o bebê depois. Então, assim, é importante que depois, ó, a gente tem aqui a mão de um bebê e a mão numa barriga nova. Por coincidência, é minha sobrinha. Então, ela já teve o Bento, fez o trabalho assim com ele, e agora a gente está aí com o Joaquim. Então, assim, a continuidade da família faz parte do seu trabalho também. Inclusive, você pode ter até um trabalho com o pai ali, de personal, uma série de coisas, né? Então, a gente tem que se preocupar com o que eu vou passar. A credibilidade, a certeza. Se eu não sei, eu vou falar, eu não sei, eu vou pesquisar, depois na próxima aula eu te falo, ou eu vou ligar para alguém e vou perguntar. E também aquilo que você falou de supermulher, a gente como profissional, a gente não sabe tudo. E a gente tem que ser humilde o suficiente para falar, eu não sei te atender agora, ou eu não posso te atender porque eu tenho muitos alunos, eu vou te indicar alguém com confiança. Então, assim, credibilidade, verdade e, acima de tudo, não fazer para o outro que você não gostaria que fizessem para você ou para sua esposa, ou seja, para quem for. Sensacional. Que maravilhoso o trabalho que você faz. Me emocionei porque meu filho nasceu no Santa Joana, então... Trabalhei 14 anos E lá. tudo que você falou, assim, remete a gente voltar lá no período da gravidez, lembrar de todas as fases, as dores, né? Então, talvez se eu tivesse procurado uma profissional como você, eu teria passado com mais qualidade de vida. Pode ser, né? mas sempre tem tempo, né? Mas que muito, muito lindo trabalho. Parabéns por esse trabalho, Cláudia. Obrigada. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo vai gostar do episódio, vai compartilhar. Então, é isso que eu peço para você que está aí do outro lado, a compartilhar o nosso episódio, para você conhecer um pouco mais, de forma mais profunda, o trabalho da Cláudia e poder levar essa mensagem para mais profissionais e mais pessoas que não têm uma doula ou não tem uma mãe em casa ali para dar aquela força, aquela força, aquele suporte que uma grávida precisa, né? Então, muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Cláudia, como as pessoas conseguem te encontrar nas redes? Tem o Instagram, né? Que podem entrar lá no Instagram, me procurar. Tem o Natação Criativa, que a gente está sempre em contato, juntos, fazendo vários trabalhos. E é isso. Tem a academia, onde eu trabalho e faço a coordenação hoje em dia. Se quiser me procurar, estou lá na Sumaré Esportes e a gente está sempre atendendo da melhor forma possível. Sensacional. Então, se você gostou do conteúdo, compartilha, deixa o seu like, não deixe de se inscrever tanto no Compartilha Cast quanto no Natação Criativa e vamos fazer com que todas essas informações cheguem em pessoas que precisam dessas informações, né, Renato? Isso aí, queria agradecer muito quem acompanhou a gente, seja pelo YouTube, pelo Spotify, e agradecer e deixe nos comentários um tema que você quer para a próxima entrevista, algum convidado que você queira, que também auxilia a gente na hora da programação aqui. Sensacional. Muito obrigada, Cláudia, por estar aqui Obrigada a conosco, você. por Obrigada, todos esses Cláudia. conhecimentos. Obrigada, Obrigada, Renato, Renato. por mais um podcast compartilhado aí nosso, né? Compartilha Cast, Natação Criativa, estamos juntos aí. E muito obrigada a você que esteve conosco, nos assistindo, nos ouvindo. E até o próximo episódio. Até! Até!